Olá, amigos. Bem-vindos a mais esta edição de O Espiritismo Agora, um programa realizado pela Fraternidade Francisco de Assis e o Centro Espírita André Luiz, aqui de São Paulo. Um programa feito para você que gosta de estudar o Espiritismo através das obras de Allan Kardec. Nós estamos em nosso programa estudando, fazendo uma apresentação sobre reencarnação. E já realizamos 2 programas anteriores sobre o tema, continuaremos hoje porque estamos completando esse assunto ligado com as comprovações científicas da reencarnação. E falamos no programa anterior algo a respeito do professor Hemendranath Banerjee, do Instituto Indiano de Parapsicologia, que desencarnou em 1985 e desde a década de 50 realizou excelentes trabalhos de pesquisas sobre reencarnação lá na Índia, escrevendo um livro, publicando e vindo ao Brasil, inclusive, para editá-lo, para apresentá-lo aqui aos pesquisadores brasileiros. O livro do professor Hemendranath Banerjee chama-se Vida Pretérita e Futura, editado em língua portuguesa aqui no Brasil pela Nórdica do Rio de Janeiro, e que convidamos você para conhecer, porque nesse livro o professor Banerjee apresenta então o resultado de algumas de suas milhares de pesquisas sobre este assunto lá na Índia. E eu então dizia no programa anterior que havia entre todos os escritos do professor Banerjee algo que pode chamar a atenção do leitor brasileiro, do estudioso brasileiro sobre a matéria. Ele relata nessa obra, dentro dessas milhares de pesquisas, que chamou a atenção bastante o fato de que uma criança de 5 anos de idade, um menino, ele dizia sempre para os seus pais que se lembrava de suas vidas anteriores, que aqueles não eram verdadeiramente os seus pais, porque os seus pais moravam, ele dava o nome da vila, distante 600 quilômetros de onde ele havia nascido e morava, e que ele então queria voltar para a sua casa. Pela insistência, então, esse assunto foi levado ao professor Banerjee, ele abriu lá o seu processo de pesquisa e fez, então, todo o trabalho metodológico para documentar este fenômeno, este fato, esta lembrança deste menino. E viajou com esse garoto centenas de quilômetros, e então relata-se ali que ao chegar na sua aldeia, o menino foi colocado no chão pelo professor Banerjee e ele próprio procurou o lugar onde ele havia nascido e morado em outra encarnação. Bateram lá a palma nas portas da casa e quando a mulher abriu a porta, o menino pulou no colo da mulher e disse: mamãe. Ele lembrava-se perfeitamente dos pais de outra encarnação. Ele foi colocado no chão, entrou na sua casa, porque ele já a conhecia, e foi direto no quarto e na gaveta onde guardava brinquedos e tudo mais. Para o professor Banerjee, este não é um caso sugestivo de reencarnação. Para o professor Banerjee, este é um fato concreto, comprovado de uma reencarnação desse menino. Você pode estudar essa matéria dentro desse livro que estamos citando aqui em nosso programa. Também devemos lembrar aqui de um outro grande pesquisador sobre reencarnação, o professor Ian Stevenson, do estado de Virgínia, nos Estados Unidos, onde ele escreveu uma obra que foi editada em língua portuguesa sob o título 20 casos sugestivos de reencarnação. O professor Stevenson, Dr. Stevenson, ele pesquisou milhares de casos. Notem bem, ele desencarnou no ano de 2007 nos Estados Unidos, ele nasceu em 1918 em Montreal, no Canadá, e ele apresenta nesse livro os 20 casos que ele realmente não tinha nenhuma sombra de dúvida que se tratavam de casos muito sugestivos de reencarnação. Esse trabalho do professor Stevenson foi reconhecido no mundo inteiro.
até a sua desencarnação, ele viajou pelo mundo todo apresentando conclusões de vários desses milhares de casos que ele pesquisou a respeito da reencarnação. Nós estamos tratando aqui de uma corrente de homens cientistas insuspeitos que examinaram esse assunto fora de conotações religiosas, apenas sobre o aspecto de ordem científica. Parece que isto é uma boa oportunidade para nós que gostamos de examinar as leis naturais, tenhamos oportunidade de conhecer esses trabalhos que não são especulações. Então, o professor Stevenson, ele apresenta nos seus casos, como eu citei do professor Banerjee, documentos muito importantes a respeito de lembranças e também de comprovações in loco, isto é, nos lugares onde foram sugeridos, foram indicados para serem pesquisados. Portanto, se trata aqui de mais uma contribuição à cultura científica do nosso tempo, visto que o professor Banerjee é da nossa época, o professor Stevenson é da nossa época, e ele então apresenta o seu trabalho de maneira séria, insuspeita e que serve como contribuição para o nosso conhecimento. Também vamos lembrar dos trabalhos feitos pela doutora Ellen Weinbach, uma psicóloga, e que nasceu em 1932 e desencarnou em 1985, e que publicou os seus relatos, as suas pesquisas, parte delas, nesse livro intitulado Recordando Vidas Passadas, porque ela, como psicóloga, levava os seus pacientes às lembranças anteriores através de um processo hipnótico, e as pessoas em estado de hipnose, então, retrocediam às suas experiências de vidas anteriores. Ela não acreditava de início naquilo que estava acontecendo, mas foi se rendendo depois às comprovações, visto que ela foi seguindo depois cada passo para dar uma justa posição no campo das ideias, das informações dos seus pacientes. O livro deve relatar para nós casos entre os 1088 que ela pôde em seu consultório registrar. Então se trata também de uma pesquisadora, não tem caráter de ordem religiosa nem filosófica e que fica apenas dentro da área da ciência, onde se registram os fatos depois de serem pesquisados pelos seus autores. Doutora Ellen Weinbach. Também recomendamos, existe em edição em língua portuguesa. No Brasil, nós tivemos a oportunidade de conviver com um grande pesquisador sobre reencarnação, o professor Hernando Guimarães Andrade. Ele, em São Paulo, fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, depois transferiu a sede desse instituto para uma cidade do interior do estado de São Paulo, e dedicou parte da sua vida também para essas experiências e pesquisas sobre reencarnação. Escreveu muitos livros. Antes de editar os livros sobre reencarnação, ele publicava em forma de apostilas, de fascículos, de monografias sobre essas pesquisas. O professor Hernando Guimarães Andrade nasceu em 1913 e desencarnou em 2003. A sua contribuição para esta área da pesquisa, ela é reconhecida mundialmente. Em todo o mundo, diversos segmentos de estudiosos desses assuntos se ocupam nos estudos das obras do professor Hernando Guimarães Andrade. Ele escreveu um livro intitulado Reencarnação no Brasil, que foi editado pela Edições Folha Espírita, da cidade de São Paulo, do jornal Folha Espírita. E nesse livro ele apresenta parte das suas pesquisas, do resultado de suas pesquisas,
relatando. Aliás, o cientista só trabalha com aquilo que é possível comprovar. Ele não divulga para especular. O verdadeiro cientista, ele persegue a verdade, a realidade, e somente dá a público depois de ter o fato sido comprovado. E o professor Hernani Guimarães Andrade também apresenta o resultado do seu trabalho dentro de uma área bastante interessante, porque nós vamos seguindo o histórico de todas as informações, depois dos recursos metodológicos utilizados por ele e a sua equipe, a fim de fazer a devida verificação e comprovação daquilo que realmente se propunha como sendo reencarnação de pessoas que se lembravam e indicavam os lugares onde haviam reencarnado anteriormente. Então se tratam de trabalhos muito sugestivos, muito interessantes, que vale a pena nós conhecermos. Ainda queremos apresentar, você que gosta deste tema, algo bastante interessante. É que o cinema, de quando em quando, apresenta alguns filmes sobre reencarnação. Nós sabemos que alguns se tratam de roteiros de ficção e outros inspirados em fatos reais. Mas alguns, mais do que isso, são realmente são narrações muito interessantes dentro da plástica, da cinematografia. E esse filme, Minha Vida na Outra Vida, é um filme muito interessante para que a gente possa examinar esse assunto do ponto de vista da ciência. Por quê? Porque ainda no filme se apresentam depois pessoas que estavam relacionadas em vida e que foram citadas por outra pessoa que dizia que havia sido participantes da sua família em outra encarnação. Nós vamos continuar falando desse assunto, porque ele é muito importante para despertar essa chama do conhecimento a respeito de reencarnação para você. O Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo e volta logo a seguir. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Voltamos com o nosso assunto. O assunto é reencarnação, um assunto inesgotável. Muita coisa para ser dita, para ser estudada, para ser debatida, e das discussões nascem as ideias, e das ideias nós aprendemos coisas novas. E nós estamos citando aqui no nosso programa o filme Minha Vida na Outra Vida, porque se trata de uma obra que foi, dentro do processo do cinema, foi feito um trabalho de pesquisa e encontrou-se pessoas ainda vivas citadas no filme. E se você assistir, você vai ver que no final, essas pessoas que ainda estão encarnadas se apresentam ali para darem testemunho do fato verídico que é apresentado no filme, a despeito desse assunto romanceado. A narrativa romanceada no filme sempre ocorre, mas afora isso, o fato narrado e todas as ideias, sugestões, situações criadas pela lembrança de outra vida desta senhora, que tem a nítida certeza de ter vivido numa outra encarnação, e cita até o nome dos seus familiares, inclusive. Nós estamos mostrando aqui
o rosto de capa aí do DVD que está na praça sobre o filme Minha Vida na Outra Vida. E, curiosamente, você pode ler lá na parte superior, está escrito assim: este pode ser o filme de sua vida. Eu acrescento um dado, uma palavra. Este pode ser o filme que vai mudar a sua forma de encarar a vida. Porque se nós observarmos a proposta do tema espírita, reencarnação, e nós observarmos o que acontece na vida, e se nós começarmos a fazer um pensamento que nós já vivemos em outras encarnações, nós podemos fazer deduções bastante interessantes do que poderá ocorrer conosco. Quer ver que coisa interessante? Quantas vezes você já se perguntou: quem é que eu fui em outra encarnação? Já perguntou isso a si mesmo? Isso é uma coisa interessante, porque muita gente gostaria de saber, mas o Espiritismo explica em suas páginas principais, prioritárias, que é o Livro dos Espíritos, que uma das belezas da lei da reencarnação, lei de Deus, é que nós não lembramos das nossas encarnações anteriores. E isso tem um fundamento na necessidade do espírito de fazer experiências novas, extrair conhecimentos novos, independentemente de saber quem foi, assim de maneira explícita. Por quê? Porque um dos detalhes significativos da reencarnação é que nós nos agrupamos em família e quase sempre os espíritos que formam um grupo familiar, quase sempre os espíritos que formam um grupo familiar não são muito simpáticos entre si. Pelo contrário, posso até afirmar que em boa parte das famílias tem um grande número de espíritos antipáticos e até adversários. Por que não dizer de inimigos? Então, se há necessidade pela lei de atração magnética de agrupar os espíritos para novas experiências e uns se relacionarem com os outros, a fim de dirimir as dúvidas anteriores, as pendências do passado, você já pensou se os espíritos se lembrassem claramente do que foram, de quem foram, do que fizeram, com quem conviveram? Então não haveria esta nova situação criada de maneira a fazer o espírito superar todas as dificuldades do passado. Isso é uma beleza da lei de Deus para permitir com igualdade esta nova oportunidade dos espíritos de viverem, reencarnarem e fazerem isto que eu chamo sempre de experiências novas. Neste filme que nós estamos citando aqui, esse fato, ele sobe com muita evidência a respeito da explicitude do fenômeno chamado reencarnação. Assista e comprove você também a importância desse detalhe ligado com as novas oportunidades que os espíritos têm diante de novas situações que são criadas para a sua vida. Filosoficamente falando, o Espiritismo apresenta com bastante nitidez essa entrada e saída do espírito no estado de erraticidade para o estado de encarnado, a fim de dar cumprimento à grande sabedoria do universo, que é que o espírito aprenda pelas suas próprias experiências. Um espírito pode sugerir, aconselhar, pode, pelo processo da própria indução, criar essas possibilidades. Mas a realidade, a execução, quem faz, quem cria, quem concretiza é o próprio espírito. A cada dia nós acordamos e estamos novamente constatando a evidência da nossa atual encarnação. Cada dia significa momentos novos em nossa vida. A cada dia o espírito pode ter novos projetos, novas ideias para concretizar. E sabe de uma coisa, amigo? A cada minuto nós aprendemos coisas novas, graças
a esse grandioso projeto da reencarnação, ou nova oportunidade para que possamos aprender coisas novas, porque o processo da evolução se faz através de novos conhecimentos. Para aprender, nós precisamos estudar. Estudar significa examinar, aplicar-se, dedicar-se para conhecer. Teoricamente e praticamente é assim que funciona no universo inteiro. O Espiritismo, por esse fato, é uma proposta nova. É uma proposta nova para a nossa vida, a fim de mostrar quais são realmente as leis que regem o universo e o relacionamento que existe entre as leis e as criaturas no universo inteiro, fazendo essa intermediação no campo das informações. Espíritos para com os homens e os homens para com os espíritos. Hoje nós estamos encarnados. Sairemos do corpo um dia definitivamente, entraremos num estado novo e, passado esse estado, período necessário para as reflexões do espírito, nós voltaremos para um novo corpo confeccionado especialmente para atender a esses propósitos. Isso chama-se reencarnação, ação de retornar ao corpo, um novo corpo, a fim de fazer novas experiências, sempre agrupados magneticamente aos espíritos com os quais tivemos relações de amizade, simpatia, antipatia e inimizade em vidas anteriores. Tudo isto em decorrência do que pensávamos, fazíamos, do que fizemos e dentro dessa proposta do que pensamos em fazer futuramente em nossas novas encarnações. Por isto, o nosso convite para que você estude a obra máxima da doutrina espírita, a partir da pergunta 330, minha sugestão é para que você chegue até 336, 7, 8 ou 9, para ter um conhecimento integral do que é esse processo chamado pluralidade das vidas, que Allan Kardec também chamou de reencarnação. Então, a reencarnação é uma proposta nova para que possamos realmente realizar algo novo aqui na Terra, em nosso favor e em favor também de toda a nossa humanidade, a começar pela sociedade da qual nós participamos. Fizemos então, nesse quadro do nosso programa Espiritismo Agora, traçamos aqui aspectos da ciência que são catalogados, classificados, sistematizados e apresentados como casos comprovados de reencarnação. Afora isto, poderíamos sugerir o livro do professor Carl Miller, suíço, que também agrupou numa obra chamada A Reencarnação Baseada em Fatos, editado pela Edicel, aqui no Brasil, e que apresenta um farto material de documentação a respeito de inúmeras reencarnações fundamentadas sob o aspecto da ciência. E a ciência é para ajudar o homem a entender melhor o significado da vida. O professor Miller, nesse livrinho, muito interessante de ser lido, ele favorece a todos aqueles que gostam de examinar esse assunto dentro desse aspecto filosófico e científico. Portanto, você tem aí um farto material do qual pode se utilizar a fim de fazer os seus estudos particulares sobre o tema. Fundamentalmente, recomendamos a obra máxima da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, e depois todo o desenvolvimento dessas ideias que são apresentadas em outras obras de Allan Kardec também, como é o caso do livro Evangelho, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, e o livro A Gênese, que foi a última obra editada por Allan Kardec. Esse conjunto forma a codificação espírita e depois você pode ter aí na literatura diversos segmentos de informações a respeito deste tema que é muito importante para a nossa vida. Espiritismo Agora é uma proposta dentro da internet e também dentro dessa rede de canais de televisão. Você pode assistir na internet, lendo aí no seu monitor, ou na rede de
canais de televisão, na sua tela, terem a oportunidade de examinar este assunto, que é uma proposta para as nossas reflexões. A nossa ideia é sugerir a você o estudo do tema para poder se confortar melhor, dirigir melhor a vida com conhecimento. Quando nós sabemos que nós não morremos e que temos novas oportunidades, parece que isso é um grande conforto de ordem espiritual. Queremos, então, agradecer muito a sua atenção para este programa, pedir a você que divulgue Espiritismo Agora junto aos seus familiares e amigos. O endereço você está vendo aí na tela. Mande a sua correspondência, as suas cartas, seus e-mails. Nós teremos a oportunidade de respondê-las a todas. Pela oportunidade, muito obrigado pela generosidade da sua atenção.